e que também é o nosso dono. Nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a fazer isso, porque o Teu Espírito Santo nos inspira a fazer isso, porque nós acreditamos nisso, que Tu és único, absoluto, és o Criador dos céus e da terra. E nós também acreditamos que o Senhor nos ama, porque mandou Seu Filho para morrer em nossos lugares, pelos nossos pecados. Nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, por isso ensinamos as Escrituras, por isso, Senhor, sabemos que essa igreja não é um projeto humano, mas sim um projeto do Espírito Santo. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e por isso atravessamos mais um dia, porque fomos guardados de todo o perigo do trânsito, de todo o perigo de assaltantes, dos perigos, Senhor, que envolvem as pessoas. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor sempre nos dá graça, misericórdia, porque está escrito no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Nós te agradecemos pelas tuas promessas e pedimos que o Senhor inspire o nosso coração, a nossa mente, para ser iluminado pelo Espírito Santo e pela tua palavra que vai ser ministrada. Também inspire os louvores e a direção desse culto, porque queremos fazer isso tudo para a honra e glória do teu nome. Aceita o culto dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Paz do Senhor, querida Igreja de Jesus Cristo. Nós, nesse momento, vamos ficar mais uma vez de pé. Eu convidar aqui o irmão Enos, venha já com a harpa aqui. Ore a Deus agradecendo por mais... Está com a harpa aí? Isso. Agradecendo por mais esse dia, pela nossa reunião, agradecendo pelo nosso culto, e assim prossiga cantando um louvor. Depois vou pedir ao presbítero Jonas faça uma leitura já concernente às ofertas, e a irmã Mara, após o irmão Jonas, canta também. A paz do Senhor a todos. Oramos agradecendo a Deus por mais este privilégio, que tem nos concedido, pelo dia de vida que tem nos dado. Muitos em todo o mundo não tiveram esse privilégio. A vida para alguns acabou, mas nós estamos aqui com vida, com saúde, fortalecidos. E vamos pedir a Deus para abrir o nosso coração e pedir que Deus fale conosco esta noite. Amém? Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai,
por mais este privilégio, ó Deus, de podermos estarmos na Tua casa, Senhor. Tu tens, ó Deus, durante este dia nos guardado, nos protegido, nos sustentado, Senhor, de todas as maneiras, ó Pai. Muitas das vezes, Senhor, nem chegamos a contemplar com nossos olhos, mas as Tuas mãos têm estado sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, escondendo, Senhor, de todo perigo, Pai. E te agradecemos por este privilégio de poder estar na Tua casa, Senhor, ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra, Deus. Abre, Senhor, os nossos entendimentos para que possamos entender o Teu chamado, a Tua voz, o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. Usa, Senhor, o Teu servo com sabedoria, com unção, com graça, como sempre tem usado. Te agradecemos, te louvamos, ó Deus, e te pedimos, Senhor, pela vida daqueles que não puderam estar, Senhor, para que Tu possa alcançar com a Sua mão misericordiosa sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 193. Amém? Todos acharam? Vamos estar louvando a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que hino lindo, né, irmãos? Porque te abate, ó minha alma. Espera em Deus. Aleluia. Sabemos que só no Senhor nós podemos depositar a nossa confiança, irmãos. Vamos colocar-se em pé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 11, alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 4. Livro de Eclesiastes 11, do versículo 1 ao 4. Nos diz a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém, aleluia. Aqui o escritor nos recomenda a fazermos uma reserva, irmãos, porque não sabemos o dia de amanhã. E sabemos que a reserva que nós fizemos na obra de Deus, o Senhor, pode vir os momentos difíceis, pode vir as tempestades, o governo pode mexer na economia, mas aquele que tem reserva com Deus, ele prevalece para sempre, permanece firme, não perece, porque Deus é o que sustenta. Oramos ao Senhor e em seguida a irmã Mara está adorando ao Senhor para colhermos, o Ronaldinho colhe as ofertas. Senhor nosso Deus, somos gratos por essa oportunidade de estarmos na Tua casa e aprendermos da Tua palavra. Continua com a Tua igreja, Senhor, fala profundamente nos nossos corações. Nós saímos lá do nosso lar, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Nossa alma está com sede de ouvir, Senhor. Fica conosco, com a Tua igreja, sustentando a cada um nas Tuas mãos santas. Aqueles que vão contribuir com a Tua obra. Deus, dê a recompensa, que as Tuas bênçãos, Senhor, continuam sobre o lar dos Teus filhos. E aqueles que não podem contribuir, que o Senhor sustenta, e que o Senhor abençoe, e que abra a janela do céu, para que possamos cada dia estar na Tua presença. Te adoramos e Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Ordenados pelo Mestre, eles entram no barquinho, mas Jesus não foi com eles, mandou que fossem sozinhos. De repente a tempestade se levanta em meio ao lago. Era o vento contrário que soprou naquele horário, às 3 horas da manhã. Desespero toma conta, eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita: tem fantasmas sobre as águas. Porém Pedro olha de novo e reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Se mandou entrar no barco, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, ele vem te socorrer. Em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo teu clamor.
Daqui a pouco sobre as águas, Ele vem em seu favor. Ele vem, Ele vem pra te socorrer. Ele vem, Ele vem cuidar de você. Desespero toma conta, eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasma sobre as águas. Porém Pedro olha de novo e reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Se mandou entrar no barco, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, Ele vem te socorrer. E em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, onde o vento assusta. Jesus está vendo tudo, está ouvindo teu clamor. Daqui a pouco sobre as águas, Ele vem em seu favor. Ele vem, Ele vem pra te socorrer. Ele vem, Ele vem cuidar de você. Mas Ele vem, Ele vem pra te socorrer. Vem na tua direção. Ele vem, Ele vem cuidar de você. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele vem te socorrer. Nós acreditamos num Deus único e verdadeiro que não nos deixa nas horas de dificuldades. Mesmo que pareça que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Já falei aqui e vou repetir. Uma das canções que eu mais cantei com minhas filhas quando era criança foi uma canção que eu aprendi que dizia assim: nunca estou só, sempre há alguém comigo. Nunca estou só, sempre há alguém a me guiar. Nós cantávamos muito esse cântico. Ainda cantamos. Aprendi bem jovem. Meus amados, nós estamos... Deixa aqui primeiro comigo que eu vou tomar um. Muito obrigado, Ronaldo. Está muito quente esses dias, né? Nós estamos prosseguindo, desde que chegamos aqui 1 ano, nesse tema que está aí na tela, né? Educação cristã.
Fizemos jus, quer dizer, justiça ao tema. Falamos de educação não na perspectiva, ou seja, do ponto de vista da educação lá aprendida na escola, nem da educação lá aprendida no nosso lar, na nossa casa, com os nossos pais. Falei que existe segmentos de educação, né? E que a educação cristã, não temos dúvida, é a mais nobre, sim, a mais importante, porque nos ensina a nos conformar com o Senhor Jesus. Conformar é estar da mesma forma, né? E Paulo escreveu a Tito, dizendo que a graça do Senhor se manifestou salvadora, ensinando-nos a abandonar as paixões infames, né? Que ele mesmo dizendo aos romanos, ele disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos sim apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Como é interessante, né? A proposta da Bíblia. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Culto que educa, culto que traz o sentido mais latente da palavra, né? Culto de cultivar. Né? Então, nós cultivamos uma mente cristã, cultivamos uma mente bíblica, cultivamos uma mente pura, né? E para isso nós precisamos muito dar atenção ao Espírito Santo e à sua palavra. Nesse caminho que nós adotamos para a educação cristã, os irmãos sabem que nós passamos um período olhando para a escola também de Israel no deserto, que eles aprenderam em cada parada que eles fizeram durante a sua jornada do deserto de Elim, no deserto, enfim, todo aquele espaço até chegar à Terra Prometida. Estando já em Terra Prometida, nós sabemos que anteriormente eles pediram um sacerdote, que eles não queriam que Deus falasse diretamente com eles, porque eles temiam, né, ser fulminado, ser mortos. E também, já em terra, eles pediram um rei, e Deus entendeu com isso que inicialmente não era a Samuel que eles estavam rejeitando, mas sim a ele mesmo, a Deus. E Deus deu o rei, deu Davi. E nós sabemos que uma terceira classe, além de sacerdote e reis, também tem os profetas que vieram, tudo no sentido de educar, de ensinar, de corrigir. E nós sabemos que o principal, o mais importante naquela terra que eles entraram, era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre eles, e eles também rejeitaram o Filho de Deus. E nós passamos a estudar a Epístola aos Hebreus justamente por isso. E hoje eu quero o capítulo 10, que os irmãos se voltem aí abrindo a sua Bíblia para o versículo 22.
eu vou trabalhar a palavra aproximemo-nos de Deus. Como eu vou trabalhar essa palavra aproximemo-nos de Deus? Eu vou dar a forma que o escritor aos Hebreus distingue como se aproximar de Deus. Como se aproximar de Deus. Vamos à leitura? Queiram ficar em pé? Hebreus 10, versículo 22, apenas o versículo 22, e depois não fecha a Bíblia que nós ainda vamos olhar dois textos. Nós vamos para Tiago 4, 8 e o Salmo 11. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavado com água pura, ainda o versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois fiel é aquele que nos prometeu. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Após a Epístola aos Hebreus, nós temos Tiago. Vamos para lá, capítulo 4, versículo 8. E vamos ler o 9 e o 11 também. 9, 10 e 11. 8. Aproximemo-nos de Deus. A tua versão diz, chegai-vos a Deus. Eu estou usando essa porque eu quero usar essa palavra aproximemos. Aproximemo-nos de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristezas. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem maus uns dos outros. Vamos para o Salmo agora? Salmos. Livro dos Salmos. Salmo 15. Eu tinha dito 11, né? É 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nem o mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, o que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Amém? Tome assento, queridos irmãos. 3 textos, né? Vocês devem ter observado que eles trabalham a mesma linha, os 3 textos. Aqui, por último, ele pergunta quem mora, não é quem aproxima. Quem vai morar no teu santuário? Nós sabemos que Deus tinha o tabernáculo, né? Que era a morada dele, e que tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o santo dos santos. E Deus morava ali, Deus habitava ali, estava no meio deles, né?
E quando a nuvem se movia, era sinal que eles deveriam sair daquele lugar e ir onde a nuvem estava indo. Quando a coluna de fogo também à noite se moviam, eles também se moviam. E assim eles iam fazendo suas paradas, conforme o movimento da nuvem, conforme o movimento da coluna de fogo. E Deus estava ali. Eles tinham que levar a casa de Deus, que era o tabernáculo, aonde eles paravam, eles montavam e faziam os acampamentos, conforme já estudamos. E eles perguntavam aqui, quem é que vai morar com o Senhor? Né? Por quê? A impressão é que Deus está sozinho ali. Que uma vez por ano só que entrava o sacerdote. Né? Uma vez por ano que eles podiam entrar no lugar santíssimo. E tinha uma divisória, que era um véu espesso, muito grosso, intransponível. Ninguém podia chegar ali, né? A não ser com sangue, e mesmo assim, com algumas cautelas, né, para que, se caso morresse, alguém arrastaria sem tirar. Nós estamos vendo que o livro de Hebreus, ele é um sermão dirigido à comunidade cristã de origem hebreia. Eles sabiam de todos esses assuntos. Eles eram cristãos que tinham sido judeu. E agora, com o cristianismo, aboliu todas aquelas figuras. Né? E eles queriam, então, voltar para o judaísmo. Né? E o escritor vai defender uma tese. A tese é: Jesus Cristo é superior. Então, há superioridade de Jesus. Essa é a tese que ele vai levantar. Né? Ele mostra ao longo do livro essa tese. Ou seja, ele mostra que os anjos, que eles achavam tão importante, que trouxeram a lei, Cristo era superior aos anjos. Eles admiravam Moisés, que deu a lei, ele disse: Cristo é superior a Moisés. Eles admiravam o judaísmo porque tinha um sacerdote que se vestia paramentado, com toda aquela roupa cheia de pedras no peito. Né? Ele mostrou que Cristo é superior ao sacerdote. Ele mostrou aí que o judaísmo, que tinha um pacto, ele mostra, olha o capítulo 8, volta ali, só para nós pegarmos esse finalzinho, para já emendarmos aqui no capítulo 9 e 10. Capítulo 8, versículo 6, ele diz assim, olha como ele mostra a superioridade. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Então, a tese deles sempre é essa palavra, superior. O ministério de Jesus é superior. Assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Só que nesse versículo, 3 vezes repete a palavra superior. Então, a aliança de Jesus, as promessas de Jesus, a mediação de Jesus é superior. Né? Ele está defendendo isso. Agora a questão é a seguinte: bom, nós tínhamos o tabernáculo, lá a presença de Deus, e agora? Como é que a gente se aproxima de Deus? Porque, irmãos, vamos voltar lá para o Êxodo, de novo, por favor, volte para Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 18. É importante nós lermos esse versículo. Você já imaginou você aproximar de Deus num determinado lugar e começar a ouvir trovão? Primeiro que você já vai ficar meio assim, meu Deus. Trovão assusta, né?
O texto aí diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som das trombetas e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Eles não se aproximaram. A palavra nessa noite aqui é como se aproximar. Note bem, por que eles não se aproximaram? Com medo. Trovão, relâmpago. Então eles ficaram à distância. Olha o versículo 19. Estou lendo o capítulo 20, versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, que ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha agora o versículo 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E o 21 agora. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se. A minha pergunta é: como se aproximar de Deus? E a questão aqui agora é: era terrível se aproximar de Deus na antiga aliança. E o povo pediu o sacerdócio. Então, o texto que nós lemos, juntando com Tiago, ele diz: achegai-vos a Deus. Tem uma nova proposta. A educação cristã é isso. Cristo é Deus que veio ao mundo para que nós nos aproximemos dele. E ele diz assim: acheguem, aproximem com confiança. E como então se aproximar desse Deus da nova aliança? Uma coisa que nós não podemos ter: medo. Assustador. É um ato de confiança. Ele diz aí então no versículo 22, voltando para Hebreus 10. Aproximemos com confiança. Isso aqui é o que nos torna, né, seguro. Então, voltemos à pergunta: como se aproximar de Deus? Ele vai mostrar, então, aqui 4 atitudes. Então, para direcionar o ensino, eu quero que você marque aí na tua mente. O escritor aos Hebreus vai mostrar 4 atitudes de como nos aproximar de Deus. Primeiro, ele diz assim: tendo um coração sincero. Não tendo um coração fingido. Não tendo um coração artificial. O que é o coração? O coração é o centro da nossa vontade. O coração é nossa relação do que entendemos ser o nosso interior. Não está falando aqui desse músculo que, ao contrair, ele puxa o sangue, e ao descontrair, ele empurra o sangue. Não é desse órgão que quando você vê coração na Bíblia, não tem nada a ver de estar dizendo desse órgão, desse músculo que está ali para bombar o sangue para o nosso organismo todo, né? Que faz com que, então, haja vitalidade. Não. Quando ele fala coração, ele está falando do nosso interior, do mais profundo do nosso ser,
da sede dos nossos sentimentos, da nossa razão, da nossa vontade. O que é o coração? É o centro dos desejos. Quando você deseja uma coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque é o teu coração que está desejando. Então ele está falando, aproxime de Deus com o coração sincero. Como é que se aproxima de Deus com o coração sincero? Irmãos, falando a verdade. Até mesmo se você tem vontade de um pecado, de tudo, diga. Não tenha medo. Entre no teu quarto, no teu secreto e diga. E peça perdão. Deus gosta disso. Deus não quer que alguém fique fingindo, como se a gente tivesse assim uma maquiagem, né? E produzisse em nós uma impressão daquilo que nós não somos para Deus. Deus conhece o nosso coração. Aproximemo-nos de Deus. Uma certa ocasião eu fiz um estudo sobre Umbanda, Candomblé, e eu comecei a prestar atenção como eles aproximam da divindade, com oferendas, né? Às vezes oferecem animais, degolam animais, e muitos que vão ali vão mais por curiosidade, eles não se aproximam para culto. Nunca ninguém deveria vir à igreja ou ir à oração como curiosidade. Ir a Deus não é turismo, não. Não seja um crente que faça turismo, né? Nós temos que saber olhar para dentro de nós e saber quais são as nossas verdadeiras motivações. Por que a Bíblia diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma o pão, e depois beba o cálice. Quando você examina, de que maneira você examina? Você pergunta a você mesmo, por que eu quero comer esse pão? Por que eu quero beber esse cálice? O que me motiva? Então, a motivação, irmãos, ela é muito importante para se aproximar de Deus. Muitas vezes a gente se aproxima de alguma coisa, de alguém motivado por uma segunda intenção, ou a fim de lucrar, ter algum benefício, mas com Deus não é assim. Com Deus nós devemos olhar para o nosso coração, ver qual é o verdadeiro motivo. Então, quando diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, pode ser traduzido da seguinte maneira, veja qual é o motivo que você está indo à ceia do Senhor. Então, o motivo deve ser o quê? Deve ser daquele coração que diz assim, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu não mereço a salvação, mas eu reconheço que Jesus morreu em meu lugar, e Ele derramou o sangue, e eu quero participar dessa salvação, porque Ele disse, quem de mim se alimenta, também de mim viverá. Aí você vai e tome a ceia, com o coração sincero. Na hora da oração, na hora do culto, no teu dia a dia, aproxime sempre do Senhor. Então, Tiago, vamos voltar para Tiago de novo, só para fazer a correlação com esse texto de Hebreus, aí, no versículo 22 de Hebreus, 10. Vamos para Tiago 4 e 8 de novo, olha lá. Aproxime-se de Deus, Ele aproxima dos pecadores, limpem as mãos. Vamos deixar esse limpar as mãos para daqui a pouco. E vocês têm a mente dividida, purifique o coração. Purifique o coração. Purifique o coração.
Então, meus irmãos, ninguém chegue diante de Deus motivado, com o coração cheio. Vamos entender, irmãos, o que o coração pode estar cheio? De tristeza, de amargura, de ressentimento, de preocupação. Se tiver preocupação, lance sobre ele toda a sua ansiedade, e ele cuidará de vós, diz a Bíblia, né? Lance sobre ele. O coração, irmão, deve estar esvaziado, nosso interior. Como que você se sente quando você esvazia o seu interior? É quando você solta tudo. Você conta todas as suas preocupações. É com o teu esposo? Conta. É com tuas filhas, teus filhos? Conta. É com, enfim, é com teus medos. Você tem medo do quê? Medo de ficar velho? Medo de ficar feio? Você tem medo do quê? Medo de ser acidentado? Você tem medo do quê? Não deixe teu coração ficar com medo, teu interior. Conta, abre o coração. Coração sincero é isso, é aquele que é aberto. Abre o teu interior, aquilo que você pensa, aquilo que realmente está lá dentro do âmago do teu ser. Abra. Porque a Bíblia diz assim, ó, sonda-me, Senhor. Aonde está escrito isso? Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, pois tu conheces o meu coração. É uma coisa interessante, né? Sonda-me, por quê? Porque pode ter alguma coisa escondidinha. Pode ter uma gavetinha ali que você não abre para ninguém. Essa eu não abro para ninguém. É um segredinho que eu não conto para ninguém. Às vezes até é um pecado que a gente guarda ali dentro daquela gavetinha, que é o pecado secreto. Que a gente cuida daquele pecado ali, olha, esse aqui eu não abro mão dele não. Eu gosto desse pecado. Às vezes a gente gosta de algum pecado e está lá dentro do coração, guardadinho. Não é verdade? É verdade. Às vezes a gente pode guardar dentro do coração algum desejo mal, né? Então, para se aproximar de Deus, precisa abrir essas gavetinhas, abrir o coração, abrir e limpar. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu pai viveu quase 90 anos. Viveu menos que o irmão Zé Alves. Viveu 88 para 89 anos. Só que meu pai guardava muita coisa. E ele tinha um quartinho fora da nossa casa, assim, no fundo, que ele construiu só para guardar as coisas dele. Só para guardar as coisas dele. Meu pai tinha agenda antiga e ele de vez em quando sentava lá. Por que a Bíblia diz assim, ó, sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração? Porque a gente também tem um quartinho, às vezes, no coração, que a gente guarda alguma coisa que não é boa. E um dia, olhando lá, meu pai adoeceu, depois eu entrei lá no quartinho lá, essa agenda, ele tinha anotada pessoas que devia para ele e não pagou. Eu falei, pai, filho, esquece isso. Então, pai, olha, o senhor me dá uma permissão, eu vou queimar tudo isso aí. Meu pai permitiu. E nós tocamos fogo num monte de coisa lá. Tocar fogo nesse negócio aqui. Porque às vezes aquilo pode ficar também, né? Às vezes uma pessoa deve para você, olha, há muitos anos, e você guarda ali, ó. Isso não é bom. É bom a gente chegar diante de Deus e liberar perdão, liberar graça, e liberar alegria, libera, né? Por quê? Porque depois de tudo esvaziado, você pode dizer assim, Senhor, me enche agora do Espírito Santo, já que está vazio, agora eu quero que o Senhor ocupa com a tua unção, com a tua presença, é isso, né? Então, esse é o primeiro ponto que ele destaca, Hebreus 10, voltemos, versículo 22, então, ele aproxima-se de Deus com o coração sincero.
Segundo, ele diz aí, coração sincero, plena convicção de fé, certeza de fé. Outra maneira que nós temos que ter para nos aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus com inteira certeza de fé. Vamos trocar inteira aqui por absoluta? Absoluta certeza de fé. Fé, irmãos, é a palavra-chave desse livro. É o tema do capítulo posterior, inclusive. Olha aí o capítulo 11. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Né? Então, duas áreas. A fé, ela age nas coisas que não se vê, o invisível. Aproxime-se de Deus. Mas onde Deus está? Deus está aqui? Sim. Fé é isso, é a certeza. Olha aí o versículo 6. Olha o versículo 6. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima. Olha como é interessante essa palavra aproxima. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele tem a tua bênção, que vai te recompensar. Se você se aproxima de Deus, você tem que ter o coração sincero, mas você também tem que ter uma absoluta certeza de fé. Né? Crer sem reserva. Isso que quer dizer certeza absoluta. A versão que eu uso aqui também, a King James, traz isso. Absoluta, inteireza, totalidade, fé total, sem vacilação. Como é que se vacila? Vamos lá para Jeremias. Profeta Jeremias agora. É o capítulo 29. Jeremias 29. Versículo 13. Jeremias 29, 13, assim. Vocês me procuram, melhor, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Isso aqui é absoluto, irmãos. Não é relativo. Vocês estão procurando a Deus? Quer se aproximar mais dele? Tenha o coração sincero. Tenha absoluta certeza de fé. Aqui ele diz assim, olha, me procure com todo o coração. Olha o versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que promessa. Deus está dizendo assim, eu vou deixar vocês me encontrarem quando vocês buscarem-me de todo o coração. Eu me deixarei. Meus irmãos, qual é o problema hoje de culto? É muito entretenimento espiritual. Tem culto que é cheio de euforia. E as pessoas até vibram. Tem sensações boas. Mas não houve absoluta certeza de fé. Não houve sinceridade no coração. Se empolgam. A fé, irmãos, é muito mais que sentimento. Eu posso não sentir nada e estar mais cheio de fé
do que aquele que acha que está sentindo muita coisa. Fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Fé é uma certeza, é uma convicção. Fé está muito mais para a alma acalmada do que para a alma euforizada. Olha bem, Daniel caiu lá no meio da cova dos leões, ficou tranquilo. Olha bem quando Deus diz para o povo: não temas, fique tranquilo. Olha bem quando a euforia dos discípulos estava ali: se és tu mesmo, manda que eu vá. Ele vai naquela empolgação. Quando Jesus pega a mão de Pedro, que ele está afogando: ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Vocês imaginam, eu fico imaginando, não é a ida de Pedro até Jesus andando sobre as águas, é muito fantástico. Eu fico imaginando é a volta. Acho que Jesus pegou no ombro de Pedro assim e falou: Pedrão, olha, eu vou estar sempre com você, eu não vou te abandonar. Eu imagino assim, a tranquilidade. Fé, irmãos, está mais voltada para a tranquilidade do que para a euforia. Se você vê um crente todo cheio de euforia, desculpe, não se iluda. Não se iluda. Eu sou contra a euforia de jeito nenhum. Eu gosto de pessoas animadas, empolgadas, motivadas. Eu acredito que nessas pessoas assim. Mas para aproximar do Senhor, tem que ter uma absoluta certeza de fé. Fique tranquilo. Porque a gente pode até se motivar, fazer uma coisa. Por exemplo, eu posso pregar motivado, mas quem vai operar não é eu, não. Quem vai operar é Deus. E eu vou ficar tranquilo. Por quê? A palavra eu estou pregando, mas quem vai fazer a obra é o Senhor. Então eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Por quê? Porque eu tenho fé e acredito que Deus é poderoso para fazer maravilhas através da palavra. Nesse momento, eu tenho certeza que Deus está operando no teu coração. Está operando na tua mente. Porque eu sei que você quer chegar mais perto do Senhor. E tem aqui 2 caminhos que nós já entramos. 2 caminhos no sentido, 2 direções. Com coração sincero e com absoluta certeza de fé. E ele está dizendo isso para quem? Para os cristãos que queriam voltar, para o judaísmo. E ele vai dizer, então, não volte, porque o caminho é para frente. Olha lá, vamos aí agora, encerrando o capítulo 10. Olha o versículo 39. Bom, olha o versículo 37. 38, desculpa. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o que é retroceder, irmão? É o oposto de ir para a frente. É mudar de direção. Ele diz, não vai se agradar. O que vive pela fé, ele está sempre no sentido de ir para a frente. Ir para a frente, irmãos, até mesmo, por exemplo, começou a ler a Bíblia, continue. Começou a orar, continue, persevere. Começou a fazer o ministério do Senhor. Por exemplo, eu tenho já 24 anos de pastor. Eu pastorei a igreja já está com 24 anos. Mas se eu parar agora, calma lá. Se eu retroceder, o Senhor diz assim, meu justo viverá pela fé. Não é porque a minha igreja, por uma questão administrativa que não deu certo e contraiu uma dívida, não é por causa disso que eu vou falar assim, eu vou olhar essa dívida, eu vou abandonar a minha igreja. Não, senhores. Não. Eu vou continuar orando.
E outra coisa, eu sempre coloquei diante do Senhor os meus líderes. Sempre coloquei. Aqueles que estão sobre mim, com autoridade. E eu sempre disse ao Senhor, e digo também na minha casa, que se permanecer sincero, vai permanecer naquele lugar onde Deus colocou. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá. Não permanecerá. Então a gente tem que ter o coração sincero, em ter a certeza de fé e não voltar para trás. Se você está se aproximando mais de Deus, não recue, não recue, não recue. Olha, irmãos, eu até entendo hoje nessa correria, pessoas que trabalham bastante. Eu nunca coloquei aqui, expus ninguém a vergonha nenhuma, né? Mas que hoje há um desestímulo muito grande, por exemplo, nos cultos de ensino. Pessoas não perseveram mais. Culto de oração, né? Nós devemos aproximar, nos esforçar para melhorar a nossa vida. Isso aqui é culto de educação cristã, viu, irmãos? Por isso que a gente está falando desse jeito. Vamos lá, qual é a terceira atitude que ele mostra aí de como nos aproximar do Senhor? Voltemos, capítulo 10, versículo 22. Falamos então do coração sincero, da absoluta certeza de fé. Agora que diz, tendo o coração aspergido para nos purificar. Digam comigo, corações aspergidos para nos purificar. O que é isso, aspergido? Aspersão. Havia, então, lá no Antigo Testamento, as aspersões com sangue. Vamos voltar de novo para Êxodo? Êxodo 24. Êxodo 24. Versículo 8. Lá diz assim: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O que Moisés fez? Jogou. Colocou o isopo ali, né, uma espécie de um pincelzinho, né, um capuchinho assim, que dava nas gretinhas dos muros das construções. Ficava a raiz ali, eram uns fiozinhos, ele juntava aqueles capuchinhos e ele absorvia e ele asperzia o sangue também nos utensílios do tabernáculo e depois lavava. E esse ato de asperzir e lavar, né, era o símbolo da aliança, símbolo do pacto, né? Bom, quando nós falamos de aliança, irmãos, todas as alianças, segura agora que eu preciso falar um negócio aqui para adulto. Como nós só temos em adulto e todos aqui bem adulto, né? Então eu vou falar uma coisa para adulto. Olha, todas as alianças tinham que ter sangue. Desde lá do Éden, quando o homem pecou, que ele precisou matar um animal para vestir o homem que estava nu, por causa do pecado, o homem e a mulher se viram nu, então foi necessário matar um animal, né? Depois você vai ver muitas vezes essa aliança com Abraão, sangue, com Noé, sangue, todas as alianças. Quando Deus faz aliança com Abraão, o sangue vem de um lugar que é muito curioso até pensar. Por quê? Porque ele pede para que ele circuncise.
cisão é corte, círculo é círculo, pegasse o membro sexual, por isso estou falando adultos, né? E arrancasse a pele do prepúcio. Por quê? Porque ali ficava o símbolo de uma aliança. Por quê? Porque mais tarde, quando os filhos de Abraão casassem, também eles teriam que mostrar o sangue da pureza da mulher, que era a aliança, né? Então aí eles tinham que colocar o lençol, porque era o símbolo do pacto, do casamento. O sangue tinha muita importância. Agora, como é que você se aproxima de Deus? Se no casamento, a união, que a Bíblia diz assim, olha, e ambos serão uma, que é o maior mistério da Bíblia. Por quê? Porque 1 mais 1, na conta de qualquer um, é 2. Na conta de Deus é 1. E Paulo diz, grande é esse mistério. Dizendo a respeito de Cristo e a igreja, mas ele está falando sobre o casamento. Ambos serão um. Então, quer dizer, quando entra essa questão do sangue, a questão é a seguinte, por que doenças vêm sobre a humanidade, venéreas? Por quê? São quebras de alianças. São quebras, enfim, né? Sem entrar na questão biológica, porque eu não tenho nenhuma condição para isso, né? Mas sabe-se que o sangue é o meio pelo qual há muita sujeira, muita impureza, né? Sabemos que é necessário haver o calor no organismo, e o organismo ele tem uma temperatura em torno de 36 graus, né? Para o quê? Para purificar o sangue. Tanto é que o sangue e o Espírito Santo tem tudo a ver com purificação. Ele está dizendo aqui, você chegue diante de Deus com o coração aspergido de sangue, limpo, sangue do Senhor. Acredite, quando se aproximar de Deus em oração, ou enfim, culto na sua vida diária, tenha o coração sincero, tenha uma absoluta certeza de fé, mas procure observar se você está limpo. Nós não estamos falando aqui mais de sangue de novilhos, de sangue de bodes, sim, do sangue de Jesus. No Velho Testamento, querido, havia então essa cerimônia de purificação. Cerimônia de purificação. Tanto é que Jesus, quando faz o primeiro milagre, aonde Jesus fez o primeiro milagre? Em Caná da Galileia. E faltou o quê? Faltou vinho. E o que tinha ali? Algumas talhas que serviam para o quê? Guardar água para purificação. E por que ali ele fala talhas, purificação? E por que ele manda encher as talhas de água? E depois manda provar. E quando o mestre vai provar, o mestre Sala vai provar, o que acontece? Ele bebe vinho, transforma a água em vinho. Por quê? A purificação do casamento, ali tem um símbolo muito grande do sangue de Jesus Cristo, né? Que é o vinho da alegria. A alegria de um casal é a pureza. É a pureza. A alegria de um casal é a pureza. Olha, eu já estou entrando até em palavra de casamento aqui, né? Mas é isso que nós temos que aprender. Porque coisa ruim é um homem sujo, de pensamentos sujos, pornográficos, uma mulher, enfim, sem santificação. Ele vai dizer, o escritor aos Hebreus, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não adianta querer se aproximar.
Tenha um coração sincero, certeza ou absoluta convicção de fé, mas também tem o coração aspergido de sangue. Se você olhar, meus queridos, isso aqui, cerimônia de pureza, ficou assim de uma certa forma tão costumeira, que lá em Mateus, capítulo 23, você observa que os fariseus faziam isso só de modo costumeiro. O que eles faziam? Eles limpavam só o exterior, só por fora. E meu pai tinha um dizer com esses crentes assim, ele dizia assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Meu pai, tinha que lembrar, né? Quer dizer, é como dizia o profeta: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles só queriam a cerimônia externa. Olha lá, Mateus 23, versículo 25. Acompanhe. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganâncias e cobiças. Quer dizer, só vive de aparência. Não adianta, querido, se aproximar de Deus assim, dizendo assim: olha, eu estou bem, aparentemente. Não. Eles vestiam roupas com franjas, com tudo muito bem aparamentado, iam ao templo, lavavam-se, purificavam-se, mas o Senhor conhecia o coração deles. Ele está dizendo: limpe por dentro. E olha como que ele diz aqui o limpe por dentro. Ele diz assim: está cheio de ganância. Por dentro, irmão, o coração também, o interior pode estar cheio de ganância. Ganância suja muitas pessoas. Tudo que ele pensa é: vou tirar um lucro, vou lucrar. Vai lucrar. Ganância. Nós não devemos ter isso no nosso interior. Avareza, que é igual a idolatria. Então, volte um pouco agora para o capítulo 15 de Mateus. Muitas vezes, irmãos, a gente lava comida, e é bom, viu? Olha, é bom. Às vezes o prato não é só bom lavar com detergente, não. O sabão é mais importante que o detergente, por causa da bactéria. É importante mesmo lavar ali por dentro, cuidar bem da tua casa, é importante. Mas Jesus aqui diz no versículo 19 do capítulo 15 que o mal não é o que entra pela boca. Ele diz assim, olha o versículo 18. Melhor, versículo 17. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Há uma versão que diz que sai por lugar escuso, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem o quê? Impuro. Impuro não pode se aproximar de Deus. Ele diz assim, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. E ele só estava com cuidado de lavar a mão, só estava com cuidado de vestir uma roupa bem, só cuidando da aparência. O Senhor quer que a gente aproxime dele, querido, com nosso coração sincero, com certeza de fé, mas também com o coração aspergido. Então, hoje estão aí ungindo pessoas para tirar demônio, e aí esfrega, tem uns esfregão lá. Esses dias atrás, eu
parei o rádio ali, eu falei, deixa. E eu até não estava tão atualizado, teve uns 5 demônios lá que eu nem sabia que ele existia, né? Eu falei, meu Deus, né? E era uma coisa assim, eu falei, mas não tinha nada de pregação do Evangelho, nada de pregação da palavra, porque, irmãos, o que purifica? Vamos lá. Você tem uma louça. Eu sei porque eu lavo louça em casa também. O que você faz para purificar? Eu separo primeiro a suja para um canto assim. E deixo um espaço com uma escorredeira ali para deixar só o limpo do lado. 3 coisas você vai usar: água, sabão e esforço. 3 coisas. São os 3 elementos de purificação. Água é a palavra, sabão é o sangue, esforço é a ação do Espírito Santo. E é ele que, inclusive, tira de nós, pelo poder da palavra. Então, como é que uma pessoa quer ser purificada? Esfregando óleo na cabeça dos outros? Que é isso? Não é bíblico isso. Não é de Deus esse negócio, não. Purifica pela palavra, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo. Então, quando você limpou, o que você faz? Você separa. Olha, não vai colocar o sujo com o limpo. O que o Senhor fez com você? Já te limpou, já te santificou. Você está separado por quê? Porque você é santo, separado. Por quê? Porque você é o vaso que vai ser usado, não é o vaso sujo. Você é o vaso que Deus vai usar dentro do teu coração. Você foi lá, aproximou-se de Deus, se encheu do Senhor. O que eu estou fazendo aqui agora? Tem que se aproximar do Senhor. Depois se encheu e depois, olha, distribua aquilo que o Senhor te deu na oração, na vida de comunhão. E é assim, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E por último, vamos caminhando para o final. Voltemos lá. Qual é a 4ª atitude para nos aproximar de Deus? Hebreus 10, versículo 22, já falamos aqui do coração sincero. Já falamos aqui da plena convicção de fé. Já falamos aqui, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Né? Aqui ele diz agora, e tendo os nossos corpos lavado com água pura. Irmãos, aqui está aludindo, está fazendo alusão ao sacerdote. Ele tinha que estar limpo, o corpo. Vamos olhar um texto, senão, embora o tempo... Ezequiel, vamos rapidamente. Ezequiel 36, 25, senão nós não vamos compreender o sentido dessa palavra. Ezequiel 36, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: aspergirei água pura sobre vocês. Lá em Êxodo, Moisés aspergiu sangue. Aqui, aspergiu água pura sobre vocês. E ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. É uma profecia aqui, irmãos, de algo que iria acontecer. Quando? Na nova aliança que nós já estamos. Eles tinham lá, na antiga aliança, que todo ano ir. O sacerdote, o sumo sacerdote, o perdão tinha prazo de validade, por isso que todo ano eles tinham que, porque vencia, e todo ano, e todo ano, e todo dia, e todo dia. Aqui, irmãos, eu posso dizer uma coisa com certeza: perdoado uma vez, perdoado para sempre. O Senhor
lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nos purifica. O que nós devemos tomar cuidado? Cuidado para não cair. É isso que a Bíblia diz. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por isso nós temos que manter uma consciência boa, santificado. Hoje, irmãos, não dá nem mais tempo quase de você pregar santificação nos cultos de final de semana. Culto de ensino como esse, nós estamos revendo como nos aproximar de Deus. Irmão, se para você aproximar da sua esposa, do seu esposo, vai perto de alguém assim, sujo para você ver. Na hora, se tiver meio... se tiver com chulé, Deus o livre, eu nem quero que me aproxima de mim, fica lá. Né? Como dizia minha mãe, põe essa coisa podre lá fora, depois você entra. O chulé, não aproxima. Ninguém gosta que aproxime dele, e se aproximar pertinho, vê se não come cebola, né? Porque o cheiro, eu estou falando assim, num tom, claro, de brincadeira, mas se nós precisamos, para nos aproximar, no caso da aliança, da nossa esposa, do nosso esposo, né? Purificar, porque dormir na mesma cama não é fácil, você tem que estar limpinho, todo dia, não dorme sujo não, isso é coisa de gente, né? Você tem que estar ali, né? Zelosinho, caprichado, né? Isso é bom. Agora, e do Senhor? Nossa alma tem que estar bem, né? Porque todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, sempre Ele estará de braços abertos, sempre Ele terá sua misericórdia, sempre Ele está esperando você. Faz quanto tempo que você não faz uma consagração? Faz quanto tempo que você não tira um período mais de oração? É bom, irmãos, nós obedecermos o mandamento do Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproxime-se do Senhor, tenha o coração cheio de fé. O primeiro passo é nosso, e o resto é dele. Deus, Ele faz tudo para nos manter em comunhão. Deus quer a comunhão da sua igreja. Devemos aproximar do Senhor com o coração inteiro, puro. Assim, meus queridos, que Deus abençoe, que você sempre esteja pronto para chegar mais perto do Senhor. E nós vamos entrar semana que vem, caminhando para o final agora, olhar esse exemplo de fé, esses homens que não saíram de nenhum momento da presença de Deus, chegando até alguns a declarar: Enoque andou com Deus, aproximou tanto do Senhor, que eu imagino assim, que ele ficou tão perto de Deus, andando com Deus, que um dia ele falou: poxa Deus, aqui é a tua casa? Ixi, a minha ficou lá longe. Aí Deus falou assim: não, então fica aqui. Você já andou até aqui, fica aqui. A Bíblia diz que não viram mais Enoque. Não viram. Por quê? Porque ele andou tanto com Deus, que chegou na casa de Deus. Aí eu acho que ele chegou na casa de Deus, né? Esse é aquele do Salmo 15. Quem habitará? Ele estava lá, habitou. Aí ele, vamos imaginar, só para nossa imaginação, ele sentou assim no sofazão da sala do trono de Deus. Deus, aqui é muito bom, então fica por aí. Não precisa voltar mais não. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Por quê? Esse é o símbolo do que está aqui. Aproxime,
vai chegando mais perto, vai tendo intimidade, que daqui a pouco você nem vai perceber, você vai ser arrebatado pelo Senhor, o Senhor vai te levar, e vai ser só glória, porque nós vamos estar para sempre com o Senhor. E no capítulo 12, ele diz assim: olhe para Jesus, rompa os obstáculos, deixe todos os pesos, as dificuldades de um corredor, e chegue perto do Senhor, e aproxime-se do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Você recebe essa singela palavra nessa noite? Amém, queridos? Que isso seja como ensino para o teu coração, para a tua mente, que isso seja alimento para a tua alma, que isso seja força para você continuar a sua caminhada, que o Senhor te dê graça, e te dê força, e te abençoe com a sua misericórdia. Vamos dar aqui o irmão Ronaldo, nosso presbítero, para orar, agradecendo e ministrando sobre nós a bênção apostólica. Paz do Senhor, irmãos. Oramos a Deus. Senhor, estou muito grato, Senhor, e a tua igreja também, por esta palavra, Jesus, por este ensino, Senhor. E queremos, Pai, se aproximar de Ti, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, os Teus servos, que vão para as suas casas, Senhor, nos dê uma noite de paz, de descanso, Senhor. Guarda, Senhor, com as Tuas mãos fortes, a nossa família, a nossa casa, Senhor, a nossa parentela, Jesus. Se te pedimos, ó Pai, trabalha nos corações, ó Deus, para que a cada dia, Senhor, nos aproximamos mais de Ti. Até um dia, Senhor, estaremos para sempre contigo, em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, e que a consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Graças a Deus.